Boa noite. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Eu irei ler do verso 4 até o verso 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao verso 10. Amém? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Está fazendo mais uma oração? Pai querido, amado Deus, agradecemos, Pai, por estarmos na Tua casa. Novamente, Pai, agradecemos pelo privilégio de ler a Tua palavra, privilégio de ter acesso e ler a Tua palavra em nosso país livremente. Agradecemos, Pai, porque sabemos que esse privilégio não é acessível a todos no mundo. Pai, agora de maneira especial eu venho pedir, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua palavra, Pai, escrita, se manifeste, Pai, em nosso entendimento. Não apenas acrescentando o nosso entendimento acerca das maravilhas do Senhor, mas também transformando o nosso coração, para que cada vez mais nos aperfeiçoemos, chegando à reta estatura, segundo ordenança do Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, na Grécia Antiga, a beleza, ela era venerada. A beleza era percebida pelos gregos em diversos contextos. Os gregos, eles viam de forma muito especial grandes construções, pinturas, esculturas, e a beleza, ela não era apenas algo pelo qual eles admiravam, mas também era algo pelo qual eles cultuavam. Os gregos foram os criadores do que conhecemos hoje de música, de partitura, de métrica musical. Os gregos, eles foram os pioneiros nas esculturas e se assemelhando mais próximo da realidade. E, em especial, também os gregos, eles se dedicavam a criar grandes monumentos, grandes estruturas, grandes construções, para que elas se perpetuassem até hoje.
E o nosso texto ele tem tudo a ver com essa paixão grega pela arquitetura. Eles não apenas eram conhecidos na matemática por trás da construção, mas também pela beleza e exuberância dessas edificações. Certamente, quando você pensa em arquitetura antiga, vem na sua cabeça aquelas colunas grandes, esculpidas. Através de grandes conceitos de arquitetura, grandes conceitos arquitetônicos, diversos imperadores fizeram o seu nome e colocaram o seu nome na história e são lembrados até hoje nos cursos de engenharia e de arquitetura. Na arquitetura antiga, como eu mencionei de manhã, se usava pedras modelo. Se usavam rochas que elas eram esculpidas com um fim. Hoje, no nosso contexto, quando o pedreiro ele vai alinhar uma parede, ele, em alguns casos, coloca uma espécie de talisca, um pedacinho de piso, um pedacinho de lajota, a fim de que toda a parede siga esse pedacinho e ele coloca esse pedacinho em vários lugares para que ela fique reta. Na arquitetura antiga, isso era feito através dessas pedras modelo, quais elas eram bem acentuadas, bem retas e anguladas, para que toda a edificação ficasse ali reta. Os romanos, em contrapartida, ao dominarem os gregos, eles evoluíram a sua engenharia para estruturas mais bonitas, mas eles não são conhecidos por causa de grandes estruturas bonitas. Eles são conhecidos por causa das suas grandes estruturas práticas. Eles foram, depois dos egípcios, o povo que mais desenvolveu a engenharia. E algo que fez o Império Romano prosperar tanto e crescer da forma como ele cresceu, sendo o maior império da Idade Antiga, foi a capacidade dele de ligar regiões. Eles construíram diversas estradas ligando todas as regiões do Império, de forma que um viajante pudesse ir de norte a sul do Império, cerca de 30 dias de caminhada, de forma segura, seja durante o dia, seja durante a noite. E prezando essa excelência, os romanos eles obrigavam os escravizados a assentarem pedras que não tivessem angulações, pedras lisas, para que essas pedras, ao você passar por essas pedras, você não tropeçasse. E quando as pedras elas eram mal assentadas, elas ficavam com pontas para fora, elas eram chamadas de escândalo, que na nossa língua a gente traduz como escândalo, como tropeço, e o nosso texto coloca como tropeço. Pedro, aqui na nossa carta, ele dirige a sua carta no verso 1 aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele provavelmente usa Silvano como seu amanuense, como seu escritor. A gente vê isso no verso 12 do capítulo 5. Pedro, ele identifica também no capítulo 5, verso 13, que Jerusalém ela havia sido conquistada por Roma e ele chama Roma de Babilônia. Ele diz que os judeus estão na Babilônia. Jerusalém havia sido conquistado mais ou menos na época da escrita dessa carta por Pompeu, no ano 63 a.C. Pedro, então, tem como o objetivo animar os seus leitores a se manterem fiéis em meio à perseguição. Porque a perseguição naquele tempo havia se acentuado. Pedro constrói essa carta, podemos ver isso a partir do verso 1, versículo 3, primeiramente pensando na salvação. Ele apresenta do verso 1 do capítulo 1 até o verso 12 do capítulo 1, como se dá essa salvação, como que os judeus poderiam ser salvos. Posteriormente, ele demonstra que os judeus eles precisavam
valorizar, os judeus eles precisavam buscar, por causa da salvação, a santificação em Cristo. A gente vê isso do verso 13 ao verso 21. E a partir do verso 22, Pedro ele demonstra que para essa santificação ser mais fácil, ser efetiva e que pudesse ser acompanhada, era muito importante que os irmãos se mantivessem em comunhão. Ele desenvolve isso do versículo 22 do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2. Quando chega então no versículo 4, o versículo que nós lemos, ele continua esse discurso sobre união, mas ele faz uma ponte para trazer aspectos práticos a respeito dessa nova condição. Então, a gente poderia pensar aqui em 1 Pedro como duas grandes partes. A primeira parte, que vai até o versículo 8, ele apresenta a salvação, apresenta a santificação e apresenta a comunhão. Ele traz esses conceitos e ele explica como isso é aplicado à igreja. A partir do verso 9, ele traz de forma prática o como que isso pode ser aplicado na vida da igreja. O nosso texto, então, ele está inserido como que uma dobradiça juntando essas duas partes. E por causa disso, eu gostaria de pensar com os irmãos, de meditar com os irmãos nesse texto, o seguinte tema: Cristo é a pedra angular sobre a qual um reino de sacerdotes é edificado. Cristo é a pedra angular sobre a qual um reino de sacerdotes é edificado. A gente consegue ver isso, em primeiro lugar, do versículo 4 ao versículo 6, que Cristo é apresentado como nosso referencial. Cristo é o nosso referencial. Pedro, ele continua o seu discurso, o discurso que ele havia iniciado no versículo 1 do capítulo 2, falando acerca da salvação e de como os crentes haviam sido anexados a Cristo. E ele, basicamente, ele usa diversas metáforas do Antigo Testamento aqui e aplica essas metáforas à igreja. Ele usa casa espiritual, sacerdócio, pedra angular, questões que foram levantadas no Antigo Testamento e que os judeus não haviam entendido direito. Ele traz aqui significados para isso. E para entender o que significa ser a pedra angular, é importante que a gente pense no que Pedro está citando. Primeiramente aqui, Pedro ele faz uma citação no verso 6 de Isaías 28:16. Isaías 28, 14 a 15. O texto diz o seguinte: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais esse povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque o nosso refúgio temos a mentira debaixo da falsidade, nos temos escondido. O que os judeus estavam comemorando? Judá, ela havia se aliado com os egípcios, e por causa disso eles não temiam mais os povos vizinhos, porque com essa aliança com os egípcios eles haviam ficado fortes. E no verso 16, seguido a essa fala sobre essa aliança, o texto traz o que Pedro está citando. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. O que Deus está falando para Israel ali era que Judá havia rejeitado Cristo como a defesa, como o principal fundamento do seu povo, e havia escolhido se aliar a povos pagãos, o que havia sido proibido por Deus. Eles haviam abandonado a aliança que eles haviam feito com Deus e se unido a povos pagãos. Então eles estavam rejeitando o senhorio de Deus sobre a vida deles. Deus, então, através do profeta, ele esclarece que o povo é especial não por conta do povo em si, e sim por conta da fundação desse povo.
Esse alicerce ele não é esclarecido até chegar no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, Jesus explica, e Jesus aplica esse conceito de pedra a ele mesmo, dizendo que ele é essa pedra eleita. Pedro não apenas identifica Jesus como a pedra angular, mas ele também nomeia Jesus de pedra que vive. Versículo 4, a gente vê isso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Certamente, essa ênfase dada por Pedro, ela é essencial no texto. Ela é essencial no texto porque esse é o cerne do cristianismo. Como a gente viu hoje de manhã, o cerne do cristianismo é a proclamação de Jesus ressuscitado. É a proclamação do Deus homem que se encarnou e ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte. Pedro expande esse conceito, mostrando que Jesus não é uma pedra morta, mas é uma pedra que vive, e estende essa comparação para nós, dizendo: também vós mesmos, versículo 5, como pedras que vivem. Ele demonstra que, porque Jesus é a pedra que vive, nós somos pedras que vivem. A graça ela é aplicada a nós por causa dos méritos de Cristo. Esse é o conceito de propiciação. Aquilo que Jesus fez é aplicado à nossa vida e por causa disso recebemos dele o poder do Evangelho. Pedro então ele identifica Jesus como essa pedra angular que é viva e nos anexa a essa edificação fundada sobre essa pedra angular, e ele chama essa edificação de casa espiritual. Casa espiritual, dada ao contexto, é um sinônimo de templo. E o conceito de templo aqui é muito importante para que a gente consiga entender o que Pedro está falando. É anunciado no Novo Testamento que Jesus é o novo templo. A gente vê isso nos evangelhos. A gente vê isso quando Jesus ele vai ao templo e sanciona um juízo sobre o templo. A gente vê isso quando João, capítulo 2, verso 21, relata que Jesus disse que Jesus disse que o templo se destruiria, porém que ele reconstruiria esse templo em 3 dias. E os fariseus, sem entender, questionaram assim: mas Herodes vem construindo esse templo há diversos anos, como que você sozinho vai reconstruir em 3 dias? E Pedro e João colocam uma notinha de rodapé dizendo que eles não haviam entendido que Jesus falava dele mesmo, como o templo, que seria destruído, mas seria reconstruído. Os eleitos, eles fazem parte desse templo, eles são anexados a Cristo. E o templo, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo, principalmente no Antigo Testamento, ele é o local onde Deus habita, o lugar onde Deus mora. É o local onde Deus se faz presente no meio do seu povo. Por isso, Deus ordenou que criasse o tabernáculo, por isso Deus ordenou que criasse o primeiro templo de Salomão, para que ele pudesse habitar em meio ao seu povo. No Novo Testamento, porém, Jesus ele deixa claro que não existe mais esse templo físico aonde Jesus habita, onde Deus habita, porque Jesus é esse novo templo. Pedro está dizendo que Jesus é esse novo templo, mas nós, ao sermos anexados a Jesus, somos também templos de Deus, e por isso habitados por Deus. Não são mais construções, não são mais prédios que reside a morada de Deus, e sim nós, templos do Espírito Santo. O ponto importante é que verso 5 diz que, como pedras que vivem, nós sois edificados, casa espiritual. Esse edificados não é uma ação completa. Não é algo que, uma vez que você se converteu, você foi anexado a essa fundação e você foi unido ao edifício e está edificado. Não, o texto está dizendo que somos edificados.
Essa ação, ela é uma ação contínua, ela é uma ação linear. Porque essa casa, ela não chegará à sua conclusão, esse processo de santificação, ele não chega ao fim até que Jesus volte. Por isso o edifício continua sendo edificado. Como eu já expliquei, a pedra angular ela era usada como um padrão para que toda a estrutura ficasse alinhada. E justamente nisso é a realidade em Cristo na nossa vida. Seguindo a linguagem de Paulo, em Tito, capítulo 2, verso 12, Jesus é a graça manifesta que nos salva. E essa graça que foi manifesta e que nos salva, no verso 12, Paulo vai dizer que ela nos educa para que abandonemos as práticas pecaminosas e nos juntemos às práticas santas. Essa graça que é manifesta e que nos salva e que nos faz templo espiritual, ela precisa nos transformar, porque nós precisamos ficar alinhados ali com Cristo. Enquanto a construção estiver disforme, estiver torta, ela vai precisar ser alinhada. E nós somos as pedras que fomos edificadas ali para poder ficarmos alinhados a Cristo. Entretanto, conforme os versos seguintes, essa pedra ela foi rejeitada pela humanidade. Essa pedra ela foi rejeitada pela humanidade de forma que, como Pedro expõe, primeiro pelos líderes judeus, mas também pelos líderes romanos. No julgamento de Jesus isso fica claro. Então, em primeiro lugar, Cristo ele é o nosso referencial, mas em oposição a isso, a humanidade o rejeitou. E como consequência, nós temos o nosso segundo argumento aqui de Pedro. Cristo é a condenação destinada ao ímpio. Cristo é a condenação destinada ao ímpio. Pedro aqui, ele repete o seu argumento que a gente viu que foi apresentado lá no Sinédrio, em Atos capítulo 4, versículo 11. Nós estudamos isso hoje de manhã. Ele repete o argumento dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, uma citação de Salmos 118, 22. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Utilizando esses dois textos, tanto de Salmo 118 quanto Isaías 8, ele demonstra que Jesus ele é a pedra que vive, que foi eleita, mas ao mesmo tempo essa pedra que vive, que foi eleita, ela foi rejeitada pelos homens. Ela foi lançada no caminho e por isso ela serve de tropeço para esses homens. Essa elaboração de Pedro sobre a pedra que foi rejeitada, sobre o Cristo que é rejeitado, e por isso ele serve de condenação para os ímpios, não vem da cabeça de Pedro. Pedro diz isso porque primeiro Jesus havia dito isso, como o registro de Marcos, capítulo 21, verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui a figura usada por Pedro ela é muito clara. Os pedreiros encarregados de uma construção, que é a liderança judaica, eles foram encarregados de usar uma pedra, para que essa pedra fosse o alicerce da fundação. Toda a fundação seguisse o padrão dessa pedra. Essa pedra havia sido feita pelo melhor artesão, escolhida pelo melhor artesão. Só que esses construtores, eles rejeitaram a ordem do construtor. E ao rejeitar, eles descartaram essa pedra. Essa pedra, por ser angular, por ter pontas, ela foi descartada no caminho. E esses mesmos que descartaram essa pedra para essa edificação, ao passarem pelo caminho, eles tropeçam no caminho. Significa que os judeus eles estavam encarregados de construir o reino de Deus. Para isso, Jesus enviou Cristo como Messias, que era o que eles estavam esperando. Só que eles rejeitaram. E ao rejeitarem o envio de Cristo, isso serve de tropeço para Israel, de condenação para o povo de Israel.
Esse antagonismo de a mesma pedra, ela serve para a salvação daqueles que a aceitam e rejeição daqueles que a rejeitam, é sinalizado lá em Atos, primeiramente, por Pedro, Atos capítulo 4, verso 11, e demonstra que a salvação ela só é adquirida por meio da proclamação do Evangelho. Mas aqui ele demonstra que sempre que o Evangelho é pregado, ele é eficaz. Pedro aqui está lembrando a gente que não existe um momento onde a nossa pregação do Evangelho ela é jogada em vão. Em momento nenhum, o nosso anúncio do Evangelho ele é jogado em vão. Então, quando você conversa com o seu colega no trabalho, com uma pessoa no ônibus, e apresenta o Evangelho de Jesus, essa apresentação ela nunca é em vão. Porque ela vai atuar de duas maneiras. Ela pode atuar, na verdade, de duas maneiras. Ou ela vai atuar de uma forma que vai transformar a vida daquela pessoa e aquela pessoa vai ser resgatada do pecado e será salva. Ou ela vai atuar para adicionar peso à condenação daquela pessoa, porque aquela pessoa rejeitou essa mensagem. Pedro, então, após essa belíssima exposição do Antigo Testamento, ele conclui no final do verso 8, sintetizando essa elaboração teológica que ele faz em cima do Antigo Testamento. Ele vai dizer que são estes os que tropeçam na palavra. Quem? Sendo obedientes os que são desobedientes, para o que também foram postos. Algumas versões vão traduzir, como a NVI, como a Almeida Revista e Corrigida, como pelo que também foram destinados. Essa expressão ela pode ser interpretada de várias maneiras, e eu vou explicar duas aqui. A mais comum é que o que foi ordenado, o que foi posto, o que foi destinado é o castigo de Deus por conta do pecado, e não a desobediência. Mas uma vez que desobedecem, então, eles estão destinados a sofrer o castigo estabelecido por Deus. João Calvino, entretanto, ele se opõe a esse entendimento e explica que, na verdade, ele diz, e aqui é uma citação direta dele, que os ímpios foram designados à incredulidade. Como lemos de Faraó, que foi posto para esse fim, para resistir a Deus, e dessa mesma maneira todos os repróbados são destinados para o mesmo propósito. Calvino então está dizendo que, da mesma maneira que Deus escolhe os eleitos, da mesma maneira ele destina de forma justa, por conta do pecado pelo ímpio praticado, o ímpio ao inferno. Portanto, essa designação à incredulidade é da mesma forma exposta por Calvino como a designação da dureza de coração de Faraó. Deus que endurece o coração de Faraó. Da mesma forma que é Deus que alarga a sua permissão para que o ímpio viva numa prática de pecado. É preciso notar, portanto, que Pedro ensina tanto a soberania de vida quanto a responsabilidade humana nesse texto. Ele está mostrando que, de um lado, eles tropeçaram e caíram por conta da sua própria incredulidade, por conta da sua própria desobediência, e sendo assim, de forma justas, eles são condenados por Deus, os ímpios. E por outro lado, por conta da desobediência e posterior condenação, tudo isso está dentro do decreto de Deus, que decidiu não lhes dar a fé em Cristo, mas entregá-los à própria disposição de coração, disposição de incredulidade. Sendo assim, a incredulidade é algo inerente ao homem, é algo natural do homem, não é algo que Deus colocou no coração do homem. Mas Deus escolhe não dar a esse homem a fé em Cristo, porque a fé é um dom de Deus, é algo que Deus dá ao homem. Portanto, em primeiro lugar, Cristo, ele é o nosso referencial. Em contraste disso, Pedro demonstra que também Cristo é a condenação destinada aos ímpios. Agora no verso 9, usando uma construção bem comum, vós, porém,
Pedro, então, ele retorna a atenção aos crentes, ele deixa de falar dos ímpios, ele retorna a atenção aos crentes, dizendo que, por consequência dessa nova identidade em Cristo, Cristo nos responsabiliza com o ID. Cristo nos responsabiliza com as mesmas missões que Israel tinha. O que isso quer dizer? Para que a gente possa entender essa responsabilidade que por Deus foi outorgada, a gente precisa olhar a continuação da interpretação de Jesus sobre a pedra. Mateus 21, eu li o 42, o 43 e 44 diz o seguinte. Melhor, vou ler o 22 de novo. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzidos ao pó. Pedro aqui, então, ele segue a mesma interpretação de Jesus. Os construtores que rejeitaram a pedra angular, por isso eles foram rejeitados por Deus, e Deus outorgou o seu povo àqueles que aceitaram essa pedra. E esse reino de Deus que foi entregue a esse novo povo, ele exige que esse novo povo produza os respectivos frutos. Essas são as palavras de Jesus em Mateus 21, versículo 43. E a grande pergunta é: que frutos são esses? O que Jesus está dizendo, esses respectivos frutos? Paulo, ele usa essa mesma citação em Romanos 9, versículo 33. Ele discorre a respeito da rejeição de Israel e de por que Israel foi rejeitado. E ele vai dizer que nem todos nascidos em Israel são de fato israelitas, porque na verdade, segundo Gálatas 6,15, Paulo diz que somente é israelita aquele que é feito nova criatura. Aquele que, através do batismo, ele se filia ao povo de Deus. Então, ser israelita não é mais uma questão étnica, não é mais o ser descendente de um israelita, e sim de ser crente em Cristo, e por isso anexado à casa espiritual. Em nosso texto, Pedro ele se apropria de alguns textos veterotestamentários e ele identifica a gente como uma propriedade exclusiva de Deus. Antes de pensarmos nos frutos, precisamos entender o que é essa identidade, para que aí sim a gente consiga entender o que são os frutos que essa nova identidade requer de nós. Então vamos lá, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Deus ele proclamou, por meio do profeta Oséias, que da semente de Israel ele se compadeceria da desfavorecida. E ele diz também que ao seu, e aqui entre aspas, não seu povo, que ao seu não seu povo, ele diria: tu és meu povo. E o povo responderia: tu és meu Deus. Sendo assim, por meio de Cristo, a semente de Israel, nós, que não éramos povo, agora somos feitos povo de Deus. Então, o que Oséias profetiza é que da semente de Israel, de um descendente israelita, Deus ele se compadeceria dos desfavorecidos, daqueles que não são o seu povo. E destes que não são o seu povo, ele faria o seu povo. E esse povo, feito por ele, responderia: tu és meu Deus. Por isso nós somos raça eleita. Nós também somos sacerdócio real. Sendo um novo povo, nós formamos sobre o senhorio de Cristo uma nação. Uma nação é um povo.
uma nação não é necessariamente um país. Essa que é a diferença entre o conceito de nação e de país. País envolve uma nação que reside em um território. Uma nação, ela pode ser dispersa. Por isso que os judeus, eles são uma nação independente em qual lugar do mundo eles estejam. Eles são uma nação, a nação judia. Uma nação que, durante a história bíblica, a gente vê que foi disperso em diversos momentos. Nós, sobre o senhorio de Cristo, somos feito uma nação, e essa nação ela é governada pelo próprio Deus, por ora, sobre a tutela de Cristo. Esse governo ele é dado através do ministério da palavra. Em Êxodo 19:6, nós vemos que a Israel foi prometida a formação de um reino de sacerdotes e nação santa. Mas Israel não aceitou ser governado pela palavra. Israel fez as suas próprias leis através da palavra. Os fariseus criavam novas instruções, os saduceus criavam novas regras. Então eles fizeram uma nova palavra e rejeitaram a palavra de Deus. Sendo assim, então, aqueles que não haviam recebido a palavra de Deus, nós somos formados uma nova nação. Desse mesmo conceito de Êxodo, nós temos a terceira forma aí, sacerdócio real. Isso significa dizer que nós somos comissionados, não apenas a cumprir a missão de Israel, mas também a missão da humanidade que havia sido dada a Adão. Adão ele recebeu uma missão, ele recebeu um mandato. E aí nós retornamos à pergunta: o que é essa missão? Que frutos são esses? Adão ele foi ordenado a glorificar a Deus. E essa glorificação a Deus se daria por meio da obediência. Deus havia dito: não come do fruto. Ele deveria glorificar a Deus não comendo do fruto. A gente sabe que Adão comeu do fruto e, portanto, deixou de glorificar a Deus. E, posteriormente, com Abraão, Deus comissiona novamente Israel. Deus comissiona Israel a ser um canal de bênção a todos os povos. Ou seja, Israel deveria levar o nome de Deus a todo mundo. Expandir esse reino a todo mundo. Somos, portanto, responsabilizados na comissão de Israel de proclamar ao mundo as virtudes de Deus. É isso que o texto está dizendo. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, nós recebemos a bênção que era de Israel, o Messias, e não apenas a bênção, nós recebemos também a obrigação de Israel de expandir esse reino, proclamando esse reino por todo o mundo. Então, resumindo, o que eu quis dizer com esses frutos? Nós fomos formados um povo. Deus, ele criou Adão e ele deu a Adão um mandamento: obedeça. Adão desobedeceu. Por isso, Deus, ele forma para si um povo a partir de Abraão. Esse povo formado por Deus a Abraão, é dado a esse povo a obrigação de ser bênção em todas as nações e de levar o nome de Deus a todas as nações. No Antigo Testamento, a gente vê que Israel não faz isso. Na verdade, resiste a essa missão. Israel quer Deus só para eles e não propaga essa missão. A gente tem exemplos pontuais, como o caso de Jonas, mas em todo o Antigo Testamento a gente vê essa postura de Israel, em se fechar somente naquele povo. Jesus então vem, é rejeitado pelo povo de Israel, pelos seus irmãos sob descendência de Abraão e de Davi. E ao ser rejeitado, Jesus expande esse evangelho a toda a terra. E esse novo povo formado, a partir de Cristo, que é o fundamento, não mais filiados sobre Abraão, não mais filiados sobre Davi, mas agora com uma nova filiação, que é Cristo, uma filiação espiritual, a esse povo é dado a bênção de estar no céu. É dado todas as promessas que foram feitas a Israel. Mas não vem só as promessas, não vem só as bênçãos, não vem só
a parte boa, vem também as obrigações de Israel. E a principal obrigação de Israel, se os irmãos quiserem ler depois, está lá em Gênesis capítulo 15, quando ele faz aliança com Abrão, é dado a Israel a obrigação de proclamar a Deus em toda a terra, proclamar as virtudes de Deus, proclamar quem Deus é, o que Deus fez através do seu Filho que ele enviou. Em síntese, para a gente concluir, Jesus, ele é a pedra eleita por Deus. Jesus é o Messias, o Cristo, aquele que foi esperado, aquele que foi recebido. Ele foi usado como modelo para toda essa edificação. Então ele não apenas nos filia nessa nova edificação, mas ele se coloca como modelo, como padrão dessa nova edificação. Ele é a pedra que vive. Por consequência, nós somos pedras viventes, porque ressuscitaremos assim como ele ressuscitou. Fomos por eles comprados como seu povo, a preço de sangue. Por conta do seu sangue, nós fomos filiados a ele. Não somos mais descendentes de Adão. Uma vez que você confessa a Cristo, você se torna descendente de Cristo. Cristo é a pedra angular eleita para ser o guia da igreja, o nosso modelo. Por meio da pedra angular, somos alinhados mediante a esse padrão divino. Nós, pedras viventes, utilizadas na edificação do templo, não somos utilizados ali nessa edificação de forma passiva, e sim de forma ativa nessa construção, a fim de que cada vez mais essa construção receba novas pedras. Nós somos agentes da adoração a Deus, nós somos agentes da proclamação das maravilhas de Deus. E para encerrar, eu gostaria de deixar 4 aplicações. Em primeiro lugar, o único meio de crescimento dessa casa espiritual é a palavra de Deus. É a obediência à palavra de Deus. Então não existe estratégia, não existe meios. Algumas igrejas usam de marketing, algumas igrejas usam de programações mais festivas. Não existe meio que não seja a palavra para o crescimento da igreja. Porque a igreja é um alicerce fundado em Cristo e com pedras anexadas pelo próprio Deus. Ele é a nossa referência e é baseado nele que nós devemos viver. Em segundo lugar, nós, agora, somos o que a Bíblia chama no Novo Testamento de Israel de Deus. Nação santa, povo de propriedade exclusiva. Deus, ele tem somente um povo, ele não tem 2 povos. Deus, ele tem somente um povo, que é esse Israel de Deus, que são todos aqueles que confessam a Jesus como Salvador. Mas, como sempre, nós não herdamos apenas as bênçãos espirituais de Israel, mas também os deveres espirituais de Israel. E como eu mencionei, a nós também é exigido a adoração a Deus. Adoração a Deus através da nossa vida como sacrifício vivo. E também da proclamação das maravilhas de Deus, da preciosa obra redentora através da vida de Jesus. Em terceiro lugar, nós não devemos subestimar a nossa comunhão. Como eu mencionei, até o final do versículo 10, o tema de Pedro, desde o versículo 22 do capítulo 1, é a comunhão. Pedro apresenta aqui que juntos nós somos pedras vivas que edificam esse templo. Não individualmente, mas juntos. Juntos nós formamos o local de habitação de Deus, a casa espiritual. Portanto, quando nos reunimos em culto, esse é o lugar santo por causa do culto ali reunido. Não é possível, então, na visão de Pedro, que uma dessas pedras que vivem, que são edificadas em Cristo, sobreviva alheia a esse fundamento. De forma simples, não tem como você estar alicerçado em Cristo e distante da igreja, e distante da comunhão dos irmãos. Porque a comunhão dos irmãos é essa edificação alicerçada em Cristo.
Não existe pedra nessa casa espiritual que não esteja na casa espiritual. Em quarto e último lugar, eu gostaria de olhar aqui com os irmãos a mensagem, mas de forma holística aqui o livro, não somente a parte que nós lemos. Como eu mencionei, Pedro, ele escreve essa carta para uma igreja que estava sendo assolada pela perseguição. No ano 60, o imperador romano ele havia ordenado o sacrifício de cristãos no Coliseu. E eram grandes atrações. E por causa dessa perseguição e do medo da igreja, Pedro escreve essa carta. Pedro escreve essa carta empoderando a igreja, trazendo uma mensagem de esperança. Que mesmo em meio às provações, que mesmo em meio à perseguição, não existe uma tribulação que seja tão grande que Deus não possa suprir. Não existe possibilidade de andarmos desanimados, porque fomos agraciados com o melhor presente de Deus, Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, a mensagem aqui de Pedro, ela é muito simples. Nós somos feitos novos num povo novo. Nós somos edificados em Cristo, feitos novas criaturas. E por conta disso, não existe razão para temermos qualquer situação em nossa vida. Porque feitos povo de Deus, nós estamos guardados sobre a tutela e a proteção de Jesus. Nós não precisamos fazer como Israel no passado fez, de se aliar aos egípcios, se aliar a povos pagãos por medo do que aconteceria. Porque a nossa vida está alicerçada em Jesus Cristo, na pedra angular.